Playlist de domingo, liturgia e música. Livro-texto dessas playlists aqui do meu canal de teologia, Teólogo Aprendiz. São esses livros do Ensinai, curso que eu fiz lá na Assembleia de Deus daqui de Curitiba, lá no centro, que é a central daqui, né, do Ministério de Missão, quando eu frequentava lá, né? Então eu fiz, e aí talvez eu vá cursar teologia em breve, e resolvi criar esse canal para rememorar esses conteúdos que eu tive acesso naquela época, e nós estamos em 2023, nunca mais tive acesso. E esses livros são meus, e resolvi criar mesmo para ter esse contato novamente, né? Então hoje uma breve introdução sobre essa playlist. Antes de iniciarmos uma abordagem no sentido prático sobre liturgia, que é o nome da playlist, é liturgia e música, será de bom grado tecer algumas considerações acerca da ideia do culto, mesmo à guisa de reativarmos a nossa memória. O culto é tão antigo quanto o homem, entre aspas. No Jardim do Éden, vemos dois tipos de adoradores representados por Caim e Abel. Caim representa o tipo de adorador ritualista, hipócrita e adorador por tradição, enquanto que Abel representa os adoradores práticos, sinceros, os que adoram de coração. Então, ele faz uma comparação: Caim é um adorador ritualista, enquanto que Abel é um adorador prático, de coração. O profeta Isaías denuncia os erros daqueles que cultuavam a Deus só de lábios, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruído. O povo orava, adorava, cantava e louvava, mas seus corações não estavam em Deus, nem obedeciam a sua palavra. Em vez de se deleitarem na sua palavra, levavam o seu tempo em formalidades e tradições religiosas ensinadas por seus dirigentes. Os fariseus e os escribas cometiam o pecado do legalismo, que ele chama de pecado, né? O legalismo substituiu, com palavras e práticas externas, as atitudes internas requeridas por Deus, oriundas do novo nascimento, operados por Deus e pelo Espírito Santo. Deixa eu só abrir aqui. Aí. Tais pessoas honraram a Deus com seus lábios, enquanto de coração estão longe dele, externamente parecem justos, mas no seu íntimo não amam de verdade. A maioria das igrejas hoje se encontra nas mesmas condições de Judá. O povo exalta e louva a Deus com os lábios, mas não lhes tem o mínimo de amor, nem com os seus santos ensinos, terminando o culto, voltando aos prazeres do pecado e do mundo para a satisfação da carne. Marcos 7, 6 e 8. E aí ele faz uma menção aqui do texto do Novo Testamento, Mateus 15, 7 e 11, onde Jesus censura os escribas e os fariseus pela hipocrisia. Infelizmente, o culto sofreu uma degeneração tamanha que os homens chegam ao ponto de prestar culto aos anjos e culto a demônios, abre aspas. Culto, como sabemos, é adoração. É uma homenagem a uma divindade. O culto é honra, reverência e louvor que a criatura dedica à divindade. De acordo com Blackwood, o culto é a resposta do homem à revelação de Deus. O culto é a resposta do homem à revelação de Deus. De acordo com Paulo, o culto racional é apresentado de nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, então, essa foi uma brevíssima introdução sobre essa playlist de liturgia e música. Começarei falando de liturgia e depois a gente entra no tema música em si, tá? Então, vários vídeos sobre liturgia primeiramente. Faz muito tempo que eu não vou numa igreja. Acho que a última vez que eu estive numa igreja com um objetivo real, que tem uma igreja, como diz aqui, um lugar de adoração, foi em 2016. Depois disso, nunca mais fui. E não sei se pretendo um dia voltar, para falar bem a verdade, porque hoje, para mim, a igreja está muito legalista, muito distante desse culto racional que Paulo diz, né? Muito distante. Mas, de qualquer maneira, eu quero gravar ainda assim todos os posicionamentos que esse livro traz sobre esse tema. Eu acho interessante. Isso não quer dizer que eu não possa mudar de opinião, mas a princípio, sim, na minha atual fase de vida, eu vejo a igreja em si não mais como um culto de resposta do homem à revelação de Deus. Eu percebo que é mais uma questão legalista mesmo, sabe? É mais uma coisa, como o próprio texto começou, uma coisa ritualista, tipo Caim, do que coisa prática, como Abel. Mas isso é um posicionamento meu particular, né? Que nada
tem a influenciar sobre o conteúdo aqui no canal, beleza? Então, até semana que vem, onde eu continuarei a playlist.